Então, sobre a aula de hoje, a nossa convidada é a doutora Natália da Costa Rosa. Ela é formada pela Federal, fez residência de Medicina da Família e muitos dos nossos ligantes mais antigos conhecem ela da UBS Capanema, quando a gente passava por lá há um tempo. E a gente gostaria de agradecer imensamente a doutora Natália por ter aceitado o nosso convite para dar a aula inaugural da LASAP desse ano, que vai ser sobre medicina da família e comunidade, sobre a residência. Ela vai tirar várias dúvidas nossas, que já foram enviadas no Google Forms, e mais algumas outras coisas sobre as quais seria legal da gente comentar. Então é isso, eu espero que vocês gostem muito da aula, e qualquer dúvida podem ir mandando no chat ou no grupo do WhatsApp que a gente vê para a doutora daí responder, tá bom? Posso começar? Posso falar um pouquinho? Oi, gente. Eu sou Natália, eu sou formada em 2017 pela Federal e hoje a aula vai ser um pouquinho sobre as dúvidas que vocês mandaram ali para o pessoal da Liga. Eles me passaram todas as dúvidas que vocês tinham em relação à residência, em relação mesmo a antes de entrar na residência, depois de sair da residência. Eu fiz uma apresentação de slides só para ficar um pouco mais fácil de lembrar de todos os tópicos, mas todas as perguntas que vocês quiserem fazer, podem fazer no meio do caminho, a gente vai vendo e qualquer coisa eu já vou respondendo também. Vamos lá. Bom, meu nome é Natália, como eu falei já, eu terminei em 2017 a minha graduação na Federal, aí já iniciei em março de 2017 a minha residência, terminei tudo em 2019, e nesse momento eu saí da residência, uns 2, 3 meses depois eu já comecei na Prefeitura de Campo Largo, atuo lá como médica de família, na unidade de saúde, e também atuo em Curitiba, mas em Curitiba eu estou na UPA. De qualquer forma, vamos lá, vamos começar com algumas das perguntas que vocês mandaram. Uma delas foi em relação a quais as especialidades que exigem mais de uma residência. Existem várias especialidades que exigem mais de uma residência, né? No caso da medicina de família, você pode fazer mais um ano de outra residência, sendo que o pré-requisito é medicina de família, mas de maneira geral, os médicos de família fazem só os 2 anos da residência. Aqui, essa questão de quando o momento certo para começar a estudar para a prova de residência, qual a diferença de residência e especialização, vou falar aqui já no próximo slide. O seguinte, a prova de residência de medicina de família, em geral, apesar de se somarem todas as vagas de residência para a medicina de família, são 13% das vagas totais de residência do país, cerca de 73% delas não são ocupadas. Então, sobra bastante vaga. A concorrência é muito baixa ainda, né? Porque a procura ainda não é o que a gente espera da medicina de família em relação também à área de atuação, né? Porque, teoricamente, deveríamos ser a maioria dos médicos de especialistas, mas não somos. Se eu não me engano, a última vez que eu vi ali um artigo hoje que eu li, a gente está em 14º ou 15º lugar da quantidade de médicos que são especialistas. Então, quando você deve começar a estudar para a prova de residência? Particularmente, eu não fiz nenhum cursinho a mais da faculdade. Eu prestei bem atenção em todos os estágios e tudo mais, estudava de maneira, assim, normal, né, que é o que se espera na faculdade, e passei direto para a residência. O que mais de importante? Quais são as 2 formas de se tornar médico de família? A primeira é pela prova de residência, como eu já falei para vocês, como funcionava e tudo mais. E pré-requisito é só a graduação de medicina. Aí se faz a prova do lugar que você quer entrar. E a duração desse curso é de 2 anos. Bem tranquilo, assim. É uma residência muito boa, é uma residência que, nossa, eu achei que foi um crescimento não só profissional, mas um crescimento pessoal importantíssimo, assim. E também tem a segunda forma de ser médico de família, que é fazendo a prova de título, né? Que é daí uma prova que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família que faz, que aplica e tudo mais. Só que para isso você tem que ter 48 meses, consecutivos ou não, né? Então você tem que trabalhar aí 4 anos, que podem ser 4 anos seguidos ou não. E esses 4 anos tem que ser na atenção primária. O pré-requisito também da Sociedade Brasileira é que você tenha atendido
todos os tipos de população que o médico de família atende, né? Crianças, idosos, gestantes, pacientes com doenças crônicas, doenças agudas mais prevalentes e tudo mais. Então, basicamente, para se tornar um médico de família, é isso que você precisa fazer. Ou fazer a prova de título, e daí virar, ter o título de especialista, ou fazer a residência, né? Que daí você também é especialista. Você pode fazer os dois. E, inclusive, eu até comentei com as meninas antes que talvez em algum momento seja interessante explicar qual que é a diferença, por que se faz os dois, faz um, faz o outro, tudo mais. Mas, basicamente, quando você vai fazer um concurso, às vezes eles pontuam para a residência, eles pontuam uma quantidade, e para a prova de título eles pontuam a mais. E é isso. Vamos lá. Agora, aqui são as perguntas mais de como é a estrutura da residência mesmo. Vamos começar do começo aqui. Eu vou ler algumas das perguntas, qualquer coisa eu vou voltando, a gente vai lembrando as perguntas, que dessa parte foram bastantes perguntas. Aqui, em relação às melhores residências de Curitiba. Na verdade, todas as residências de Curitiba são integradas. Então, independente do lugar que você entra em Curitiba, pode ser pelo HC, pode ser pelo Cruz Vermelha, pode ser pelo Pequeno Príncipe, pode ser pela Secretaria Municipal, né? Todos eles, as aulas vão ser juntas, então todos os residentes que entram têm a mesma aula, pelo menos as aulas que são à noite, né? Cada unidade também, cada preceptor decide como funciona na unidade de um jeito diferente. Mas, de maneira geral, as aulas gerais são para todas as pessoas, todos os residentes de medicina de família. Então, não tem diferença entrar por um lugar ou por outro lugar. Algumas questões só burocráticas, às vezes, em relação à publicação do artigo de TCC e essas coisas. Mas aí isso é muito peculiar de cada um. Eu entrei pela secretaria e, assim, foi realmente bem parecido e tudo mais. A questão de, por exemplo, quando eu fui fazer o trabalho de conclusão, né? Foi tranquilo porque não precisou passar pelo comitê de ética, alguns lugares exigem comitê de ética, então é mais a questão burocrática mesmo de publicação, ou mesmo questão de como vai receber a bolsa. Isso muda um pouquinho de cada uma, mas o cronograma geral é seguido por todo mundo de maneira bem dividida. Assim. Essa questão de equivalência de clínica médica e de medicina de família. Na verdade, é bem diferente. Deixa eu só mudar o slide aqui para vocês. Nath, só uma coisa. É que eu acho que o teu celular tá vibrando. Será que tem como colocar, não sei, no silencioso ou não sei se ele para de vibrar? Deixa eu trocar aqui. Pronto, agora acho que ele não vai fazer mais nenhum barulho. Vamos ver. Tá obrigada, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Então, tá, como eu falei para vocês, a residência é integrada. Todos os estágios, todos os residentes vão passar pelos mesmos estágios. A maior parte do tempo se fica na unidade de saúde. Porém, alguns dos estágios vão ser em hospital, em maternidade e em UPAs. Depende muito de como no ano, né, foram feitos os acordos com esses locais. Então, a gente, pelo menos no meu ano, né, o primeiro e segundo ano da residência, a gente passou na UPA do Cajuru, a gente passou no HC, né, com cuidados paliativos, a gente passou na maternidade do Bairro Novo, que na verdade agora nem é mais maternidade, né, então realmente com o Covid as coisas ficam um pouco diferentes. Mas basicamente isso, a maior parte do tempo na unidade de saúde, tendo 3 aulas semanais e uma aula no sábado que a gente chamava de oficina, que era uma parte do sábado que se ficava nessa aula. Em geral, a carga horária dá 60 horas semanais, realmente. É possível, sim, realizar plantões durante a residência, apesar de que não ser uma residência com uma carga horária tão importante, é uma residência que exige muito estudo. Então, pelo menos no meu primeiro ano, eu tinha 3 discussões, 2 a 3 discussões todas as semanas na unidade, mais tudo que se tinha que estudar para as aulas que eram, né, as de todo mundo junto na residência. Então, isso fazia realmente
fica bem complicado, primeiro ano principalmente. Eu não tinha muito tempo. E deixa eu ver, aqui como eu coloquei as aulas à noite, em geral eram das 6 às 8 da noite, com o final de semana do mês tendo essa oficina, né? A diferença aqui, que foi uma das perguntas iniciais, entre MFC e clínica médica, é que, em geral, a clínica médica é um pré-requisito para a maioria das especialidades ali da clínica mesmo. Você precisa de clínica médica para fazer cardio, você precisa de clínica médica para fazer gastro, precisa de clínica médica para fazer outras residências. No caso da medicina de família, ela é pré-requisito. E, inclusive, eu descobri isso fazendo a pesquisa aqui para vocês. Para a medicina paliativa, esse eu já sabia, que inclusive tenho uma colega que fez, né, R3 de medicina paliativa, e rancinologia, olha aí. E, assim, particularmente acabei de descobrir isso, mas são as únicas residências que o pré-requisito é a medicina de família. De maneira geral, a medicina de família em si já é uma residência bastante completa, assim, que permite a atuação na PS, assim, de maneira, pelo menos eu não senti muita falta de grandes coisas. Foi realmente uma residência bem completa. E o que mais? Tinha uma pergunta também em relação à estrutura, deixa eu voltar aqui, se a gente nunca mais na vida vai fazer cirurgia. Na verdade, eu acho que eu fiz mais cirurgia na residência, pequenas cirurgias, do que eu fiz durante a graduação inteira. Inclusive, eu continuo fazendo bastante procedimento na unidade. Depende muito do seu interesse também, né? E da questão do preceptor, porque o meu preceptor, toda sexta-feira, tinha 1 ou 2 procedimentos para se fazer. Seja retirada de calosidade, ou lipomas, ou cisto hebáceo, mas sempre tinha um tipo diferente de procedimento para se fazer. Então, vai depender muito do preceptor. Existem preceptores que fazem muitos tipos diferentes de procedimento. Tem preceptor, inclusive, que atua como médico de família, né? É médico de família agora, mas também já foi cirurgião anteriormente. Então, tem muitas possibilidades de se fazer outros tipos de procedimento. Aqui, plantão, essa parte aqui de discussão de artigo, eu acho que eu até comentei um pouquinho com vocês já, né? Particularmente na minha unidade de saúde, eu tinha muita discussão. E era não só artigo, mas principais temas, né? As doenças mais prevalentes na atenção primária e tudo mais. Então, isso foi bem... Nossa, foi muito importante no meu primeiro ano. No meu segundo ano também tem uma disciplina que a gente participa todas as quartas-feiras, que é só sobre a discussão de casos, e é importante, inclusive, que cada pessoa faça uma pesquisa em fontes diferentes, né? Para que se chegue num denominador comum. Aqui, estudar para uma área que tem tanta coisa diferente. Isso é bem interessante. Tem uma lista, inclusive eu coloquei ela um pouquinho mais ali na frente na apresentação, já mostro para vocês. Tem uma lista de basicamente pelo CEAP, né, quais são 50, não são bem doenças, mas quais são os 50 causas mais prevalentes na unidade de saúde na PS, né? E basicamente, assim, eu acho que essas 50 causas são o que a gente tem que saber de verdade, assim. E assim, eu acho que é muito difícil ter uma outra especialidade que você tem que ser assim, você tem que estar na ponta da língua tanta coisa quanto na medicina de família, né? Porque, eu não vou conseguir resolver todas elas, mas pelo menos saber para quem encaminhar, como encaminhar, quando encaminhar, isso é importante. Então é muita informação, é muita coisa, na verdade, toda semana é normal você ter uma dúvida, ir lá e pesquisar e procurar. Uma coisa muito interessante também da estrutura da residência de medicina de família é que a gente tem um dos módulos, né? É dividido em 3 módulos principais. O módulo transversal, o módulo da MBA, né? Da MPE, que é da medicina baseada em evidência, que é bem interessante, a gente aprende e dá como é que eu posso dizer? E fica um pouco mais esperto, principalmente, assim, em relação aos artigos, em relação à publicação e tudo mais. E
é inclusive uma parte bem importante, principalmente do primeiro ano. A gente tem bastante dessas informações. Então, assim, olha, discussões é o que mais vai acontecer na residência. Eu acho que de todas as residências que eu tenho colegas também que fazem, acho que é uma das que mais vai ter discussão. Assim. E o que mais de importante aqui? A próxima pergunta. Se a pessoa fez, né, residência de clínica médica, pode atuar como médico de família. Teoricamente, qualquer pessoa pode, qualquer médico pode atuar na área da PS, né? O que eu acho que faz muita diferença fazer a residência. As pessoas, em geral, ficam muito mais, eu pelo menos, né, posso falar por mim, ficam muito mais seguras em relação a como lidar com as coisas, principalmente, porque é difícil, é uma área muito difícil, porque são pessoas que você vai acompanhar por muito tempo, acaba tendo, inclusive, uma carga mais, uma carga emocional importante, né, na lida com as pessoas que você vai atender, você vai conhecer a família, você vai, então você vai, independente de você ser ou não, né, mais afastado daquela pessoa, você vai ter um conhecimento importante, você vai como é que eu posso dizer? Você realmente vai conhecer aquela pessoa de maneira geral, porque é quase impossível. Eu, em um ano de residência, conheci um monte de gente já da área, já sabia o nome, já sabia quem que era o pai, quem que era o filho, quais eram os principais problemas, as principais doenças, isso acaba acontecendo mesmo, né? É normal com a convivência. E é isso que mais de importante aqui. Que isso que eu falei que eu tinha toda terça, quinta e sexta, tinha discussão de algum tema importante na UBS. No primeiro ano, éramos divididos em módulo de comunicação, de MBA e de módulo transversal. Basicamente, o módulo de comunicação ajudava muito na questão da entrevista mesmo, né? Porque a gente, pelo menos na federal, a gente tem isso no início da propedêutica, e não é exatamente como na vida real vai acontecer. Então, acaba que a gente precisa desenvolver isso um pouco mais na residência, e essa parte do módulo de comunicação ajuda muito. Ajuda a gente também a ter ser um pouco menos exigente, talvez, com a gente mesmo, né? Porque na faculdade a gente sai tentando resolver tudo em uma consulta e tudo mais, isso acaba melhorando com o tempo. E a gente chega, às vezes, à conclusão que não, eu fiz o que eu podia, o paciente fez o que podia, é isso que a gente consegue. E isso deixa a gente muito mais tranquilo, muito menos com incerteza clínica, com 1000 queixas ao mesmo tempo, deixa a gente menos ansioso, menos culpado mesmo com algumas coisas. Aqui, como eu já falei, tinha oficinas uma vez por mês. E a questão de produção científica durante a residência. Eu, quando fiz TCC, eu fiz um artigo que ainda não foi publicado, mas é possível que seja. Mas sim, é super possível produção de artigos durante a residência. Tem bastante preceptor que pode ser seu orientador, inclusive, né, para fazer para publicação e tudo mais. Isso mesmo, depois de formado, é possível, sim. Tem gente que vai mais para a área de pesquisa, realmente, vai mais para a área de fazer produção, de participar mesmo da produção científica. Tem gente que gosta mais de atuar realmente como médico de família na unidade. Então, isso é realmente uma questão de escolha. Viver disso que daí é uma questão mais complicada, porque eu realmente não sei como é que está a parte, essa questão de, né, trabalhar com exclusivamente com pesquisa, né? Pesquisa e produção científica. Mas tá aqui, ó, algo do que eu já tinha comentado com vocês, que são 50 motivos mais prevalentes, né, de contato com a atenção primária. Se você for olhar, tem tudo. Tem tudo, tem todas as partes do corpo aqui, todos estão bem contemplados. E uma parte importante da psiquiatria também está bem contemplada aqui. Quando a gente olha isso, a gente pensa, meu Deus, o pior é que tem gente que tem tudo isso ao mesmo tempo, né? É mais complicado ainda.
Mas, de maneira geral, depois da residência, isso foi um pouco mais tranquilo, assim, para mim e tudo mais. Foi realmente bem libertador, na verdade, fazer a residência, ajudou muito. O que eu coloquei aqui como características da especialidade? Quem faz medicina de família, em geral, tem uma certa característica, né, que é a característica de gostar muito de pessoas, de gostar mesmo do trato direto com as pessoas, porque, em geral, o médico de família não tem tanto distanciamento do paciente quanto talvez algumas outras especialidades tenham, né? E o que eu achei bem interessante aqui, que o médico de família, que é uma característica, na verdade, das pessoas da especialidade, em geral, prover o cuidado, né, consistente desde o primeiro contato, em geral, da maioria dos problemas de saúde da população, em todas as suas dimensões, né, prevenção, tratamento, reabilitação, que são as prevenções primária, secundária e terciária, e ao longo do período contínuo de tempo em ambientes diversos, porque tem pacientes que a gente vai atender em casa, tem pacientes que vão na unidade, a área de atuação da medicina de família pode acontecer, inclusive, no hospital, mas, assim, não é tão disseminada dessa maneira, né? Em geral, a gente atende em ambulatório, mas em casa mesmo, atende em domicílio. E o que o médico precisa? Você tem uma capacidade de lidar com ambiguidade e incerteza, isso é uma das coisas mais difíceis para a gente aceitar no início, mas depois vai passando, vai melhorando. Além de ter uma compreensão e apreciação da condição humana, especialmente a natureza do sofrimento e a resposta dos pacientes à doença. É bem interessante, eu acho que existem algumas coisas que a gente explica, fala e tudo mais, mas a vivência é o que traz a real condição, né? Ah, não, você diz que tem certo tipo de contato com o paciente que é difícil que os outros médicos tenham, e realmente isso acontece só na vivência mesmo, essa diferenciação, assim, é muito interessante, eu gosto muito dessa área, gosto por causa disso também, né? Pela interação com as pessoas. Vamos lá. E agora, vocês têm alguma dúvida, gente, da residência? Todos bem? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp só um pouquinho. Tranquilo? Posso continuar? Beleza, vou continuar então. O que mais de importante? Aqui, mercado de trabalho. Então, você fez a residência, passou por todo o período, fez seu TCC, publicou o TCC e tudo mais. Aí, eita, me formei, e agora o que eu vou fazer? De maneira geral, existem muitas possibilidades de trabalho após se formar. Eu nunca tive problema assim para conseguir. Virou. Aí, agora sim. Nunca tive nenhum problema para conseguir emprego, assim, sempre foi super tranquilo. Eu saí da residência, já comecei a trabalhar na Clinipan, já me chamaram para trabalhar lá, daí eu passei no concurso, daí eu não ia conseguir conciliar os horários, e já fui para o concurso em Campo Largo. Não precisa necessariamente que você faça um concurso, e agora eu também não sei como é que vai ser essa questão da pandemia mais para frente, as políticas públicas, o Ministério da Saúde está um pouco bagunçado, que nem a gente sabe o que vai acontecer mais para frente, então realmente não tem como ter certeza como serão os concursos daqui para frente. Mas assim, na época em que eu me formei, concurso era super, super, super fácil. De região metropolitana de Curitiba aconteciam bastante frequentemente, sim, eram bastante frequentes, né? E tanto é que eu tenho 2 concursos públicos aqui. Além da atenção primária, a medicina, né, suplementar, todos os planos de saúde contratam, de maneira geral, contratam médico de família. Eu conheço alguns programas que exigem a residência ou o título de medicina de família da FAMIL, da Unimed
e da Clinipan, que foi onde eu saí e já comecei a trabalhar. E, de maneira geral, inclusive a média salarial é uma média muito boa. Aqui, vamos lá. Eu até coloquei uma média ali de salário, mas é uma média básica para quem trabalha na unidade de saúde 40 horas ou 32 horas. A questão do preconceito eu já vou falar com vocês, gente. Deixa eu só colocar aqui, ó. Esse foi um valor para 32 horas, que é mais ou menos realmente o que eles pagam para 40 horas. Um piso de 14 mil, isso mesmo, para 40 horas ali. É mais ou menos realmente esse valor que está ganhando médico que trabalha no SUS, assim. Algumas prefeituras talvez paguem mais, algumas paguem menos, mas não muda, não varia tanto assim. É uma média desse valor. Que mais de importante? Preconceito em relação ao médico de família. Particularmente, eu nunca tive nenhum preconceito em todos os lugares que eu trabalhei, mas isso porque também já tinham outros médicos de família atuando lá. E assim, quando o... Aqui, tem uma pergunta no chat, eu acabei de olhar. Ah, tá. E outro modo? Tá, vou falar de novo. Existem duas maneiras de virar médico de família. Uma delas é quando você faz a residência, que é 2 anos, se você termina a residência, se forma, e daí você é especialista naquela área, né, na medicina de família. E existe o fato de você trabalhar, atuar na atenção primária, daí a Sociedade Brasileira, né, e todos os órgãos que organizam isso, né, essa parte mais burocrática daí não é muito comigo. Mas se você ficou 48 meses trabalhando na atenção primária e atuou ali atendendo crianças, atendendo gestante, atendendo idoso, atendendo doença crônica, doença aguda, você pode fazer a prova de título. E daí você tem o título de medicina de família se você passar na prova. A última vez que eu entrei no site, foi essa semana, inclusive, eu entrei no site da Sociedade Brasileira, eles tinham adiado a prova de título desse ano por conta do Covid, né? Normalmente acontece no Congresso, a prova de título. E é isso, eles tinham adiado para quem, né, já está atuando. Antes disso, pelo que eu sabia, você precisava de 3 anos atuando direto, né, ou pelo menos você ficou 3 anos trabalhando na área de atenção primária. Agora, né, esse último edital era de 48 meses, que são 4 anos. Então, são essas as duas formas de você ter a especialidade, né, de medicina de família. Uma delas é pelo título e a outra delas é pela residência. Você pode ser residente, terminar a residência e fazer a prova de título. E é isso, basicamente. Então, vamos lá, mercado de trabalho. Eu comentei, né, um pouquinho que, assim, difícil que você vai ficar sem emprego, porque ainda é uma área que é muito importante, porém tem pouca gente que é realmente especialista, né, na atenção primária. Então é fácil de conseguir emprego, fácil mesmo. Todo mundo da minha turma, todo mundo da turma anterior atua em geral na mesma área que fez a residência. Aqui, preconceito, eu estava falando dessa parte, né? A parte do preconceito, assim, nunca senti preconceito, talvez um pouco no hospital, quando a gente faz estágio lá e tudo mais, mas de maneira geral eles aceitam super bem. Os médicos antigos talvez tenham um pouco mais de dificuldade de entender alguém que é especialista em atenção primária, mas de maneira geral nunca tive assim nenhum grande problema. Existem algumas pessoas que não entendem porque alguém faz residência para trabalhar numa coisa que é simples, mas não é simples e essa é a questão, né? Se fosse simples, em geral, seria bem mais fácil, inclusive, de fazer. Aí, realmente, qualquer pessoa poderia fazer, mas não é tão simples assim, porque é complexo no sentido de você ter que ter uma gama importante de conhecimento, né, das principais doenças ali que acometem a população. Não é só atender a doença também, né? Você vai atender o paciente de maneira geral, então isso também é bem complicado.
Não é tanto a ênfase da faculdade, né? A faculdade separa a pessoa em várias partes, mas quando ela chega para você, ela é inteira. Então, é mais difícil de ter essa separação. Mas, de maneira geral, assim, inclusive, se tem, hoje em dia, talvez, mais, como é que posso dizer? As pessoas se tocaram, talvez, que é mais importante realmente alguém que está sabendo o que está fazendo. Facilita para todo mundo, né? Facilita para atenção secundária, para atenção terciária. Então, ter alguém que entende mesmo de atenção primária ajuda muito. Fora que, assim, ainda não tem médico suficiente para isso, mas... E, de maneira geral, e o futuro é que quem é da atenção primária vai ser o responsável pela organização de todo o sistema de saúde, né? Para que se tenha uma visão mais ampla e tudo mais, porque a maioria dos pacientes sempre vai estar na atenção primária. 80%, 90% desses pacientes vai continuar lá. E uma parcela menor que vai para a atenção secundária e terciária, né? Que mais? Vamos lá. Saúde mental. Saúde mental é complicada na medicina de maneira geral, né? Mas eu peguei um artigo que fazia ali uma revisão dos alguns anos ali, acho que nos últimos 20 anos, de como é que é essa questão do burnout dos médicos de família, né? Então, era uma das profissões que mais se tem, né, burnout, mas assim, eu acredito mais que também tem associação com a estrutura do SUS, né? Eu peguei aqui uma parte desse artigo que dizia especificamente que a estrutura, a insatisfação ali com carreira, com salário, associado com despersonalização e com o fato desse médico, né, sofrer muito mais de questões psiquiátricas. Então, é estressante, mas como eu acredito que toda a área da medicina né, os médicos são os trabalhadores de maneira geral que mais sofrem com essa questão de estresse, mas eu particularmente gosto muito do trabalho, mas é bom saber e pensar sobre a qualidade de vida, né? É importante que você tenha qualidade de vida, independente da profissão, a parte da profissão. Aqui, quão influente a comunidade de medicina de família no âmbito da tomada de decisões políticas do SUS? Quando o Mandetta era o ministro, né, da saúde, o projeto que ele tinha em mente para colocar, né, se aplicar ao SUS, era um projeto que realmente era baseado em atenção primária. Então, a atenção primária teria bastante ênfase no projeto. Só que agora, assim, não sabemos, porque a gente não tem mais nem ministro, está numa questão bem complicada em relação ao Ministério da Saúde, o governo está um pouco instável em relação a isso, a gente não tem muita certeza de como vai ser. Por enquanto, ainda não é uma influência tão grande quanto a gente gostaria, né? Uma influência assim mais realmente não tão importante. Porém, eventualmente, eu acredito que com o aumento dos médicos especialistas, né, em atenção primária, isso vai mudar e daí o foco realmente das políticas públicas em relação à saúde vão ser a medicina de família e a atenção primária de maneira geral, que é o que vai fazer grande diferença em relação a, inclusive, todos os outros níveis de atenção, né? Aqui, então, exatamente o que eu estava falando, a instabilidade política é muito complicada para tudo, né? Não só para a medicina de família, para a medicina preventiva é muito complicada, né? Que é a nossa área principal. Não sei, não tem como a gente dizer muito ainda sobre isso, sabe? Porque é muito instável, realmente a gente não tem ministro, né? A gente, nesse momento, não sabe se vai continuar a mesma política que era antes, que Mandetta queria. A gente estava um pouco perdido ainda, então realmente não sabemos. Depende do governo federal, né? A organização do sistema de saúde de maneira geral, assim. Tem bastante tomada de decisão que acontece em âmbito estadual e municipal, mas a principal verba sempre vem do governo federal, né? Mesmo que seja uma porcentagem menor, a quantidade de dinheiro que vem para o SUS é sempre mais federal. E é isso. Mas,
espero e aguardo que a atenção primária tenha ênfase, né, nessa forma de organização do governo. Então, vamos aguardar, esperamos realmente que tenha o seu devido prestígio agora, né? Então, vamos lá. Quão ativa é a produção científica de medicina de família? Temos, no Brasil, a Revista Brasileira de Medicina de Família, que é, em geral, onde os médicos de família publicam os artigos, né? Tudo que sai de atenção primária. Porém, ainda não é o quanto a gente gostaria que fosse, né, a produção científica. Como eu já falei, né, se a gente tiver quanto mais integrantes, quanto mais médicos formados nessa área, mais a gente vai conseguir que a medicina de família produza informação, produza texto, produza artigo. Isso vai fortalecer muito a nossa especialidade. Por enquanto, ainda não é o que a gente gostaria, mas estamos no caminho ali. Tem gente que realmente produz uma quantidade boa de artigos, tem muita coisa sobre atenção primária interessante para se publicar. Tem muita coisa realmente legal para fazer ali na área, então é uma área que ainda não está 100% desenvolvida, mas é o que a gente consegue desenvolver sim. A questão de carreira científica eu acho que é difícil para todas as especialidades de maneira geral, né? Quando se está, talvez, num ambiente universitário, é que fique mais fácil da produção, né? Mas eu acho que é tão difícil quanto as outras especialidades, assim. Então, vamos lá para as próximas perguntas de vocês. Alguém tem dúvida, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que ficaram. Ok, acho que é isso, né? Por enquanto. Vamos lá. Eu acho que tinha uma, não sei se pulou, teve uma que foi falado sobre a discussão sobre as populações vulneráveis, sobre a saúde das populações vulneráveis. Tá, eu vou dar uma olhadinha, mas a gente conversa sobre isso, sim. Aliás, é uma parte muito legal, assim, que as minhas 2 unidades de saúde do primeiro e do segundo ano tinham populações vulneráveis, né? Mas do segundo ano foi um pouco mais complicado, porque eu atuava ali na unidade de saúde do lado da favela, ali do lado da PUC, que era do Capanema, né? E atuar nessa unidade, nossa, me fez crescer como pessoa incrivelmente, foi muito interessante. E é um crescimento, assim, para a vida mesmo, né, não só como médico de família. De maneira geral, assim, vamos, né, dividir as populações. Populações que são mais vulneráveis têm mais agravos associados a doenças infecciosas, né, pacientes mais jovens, porque a questão da mortalidade é bastante alta, né, entre as pessoas mais idosas e tudo mais. Então, as pessoas são mais jovens de maneira geral, têm mais filhos, então a questão de pré-natal também é muito mais prevalente. É mais complicado, principalmente acompanhamento de doenças crônicas para essas pessoas, porque a questão de conversa com elas, né, o entendimento é muito diferente de quem, por exemplo, é muito mais fácil você atender alguém que sabe ler do que alguém que é um analfabeto funcional. Acho que isso é básico, mas é que a gente, quando vê isso na vida real, pensa assim, nossa, é muito complicado. Sem educação não tem o que fazer, é muito difícil mesmo. A saúde, coitadinha, sofre porque a pessoa não consegue compreender de maneira geral, assim, as questões do próprio corpo. Então, o tratamento é mais difícil, a explicação da doença é mais difícil, é tudo mais difícil. Tanto é que tem alguns pacientes que você vê a evolução natural da doença, mesmo que a doença tenha tratamento, porque é muito difícil chegar naquela pessoa e abordar aquela questão, assim, da doença com ela. É realmente bem complicado. Mas foi um ensinamento incrível, assim, passar pelo Capanema. Foi muito bom, eu adorei passar lá. Eu acho que
se vocês tiverem a oportunidade de passar por uma população realmente vulnerável, assim, isso seria um crescimento muito, muito importante para o médico, mesmo para entender que às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo, né? E que algumas coisas não dependem da gente, né? Não, por exemplo, Capanema, muitos locais não tinham um saneamento básico, aí a gente tem que, né, nadar contra a maré do tempo inteiro, 24 horas do dia, porque não dá para ganhar, é muito difícil, é muito difícil. Que mais sobre as populações vulneráveis? Mas, como eu falei, né, o perfil da população é um perfil mais jovem, com doenças mais agudas, doenças mais infecto-contagiosas do que doenças crônicas. Quando se tem a doença crônica, é complicado pela questão toda da falta de acesso à informação, falta de entendimento da informação. Mas, assim, vale muito a pena fazer estágio em qualquer lugar que você tenha uma população vulnerável para o crescimento, assim, crescimento como médico, crescimento pessoal também. É muito, muito legal. Vamos lá, falar um pouquinho mais de mercado de trabalho. Como é que a gente arruma emprego? Gostei bastante dessa informação. Normalmente é na residência já tem, né, ali o contato com quem vai ser, teoricamente, nosso empregador, e daí fica mais fácil. Tinha um projeto bem interessante, não sei se existe ainda, como é que está essa questão, mas é um projeto da AMIL, que era para você abrir a sua própria clínica de medicina de família. Então, eles davam uma carta de clientes para vocês, de pacientes, você arranjava, né, o lugar e tudo mais, e você podia já começar com os seus pacientes. E, de maneira geral, é bem simples, não é só fazendo as provas para entrar na prefeitura, então não é necessariamente o SUS que vai te empregar. Tem bastante emprego fora do SUS na medicina complementar. A remuneração, acho que eu já falei um pouquinho antes, né? Existem muitos tipos de contratos diferentes. Eu já trabalhei como 6 horas, né? Que daí fazia 24 horas na semana. Já trabalhei como 8 horas. Já trabalhei como 4 horas. Existe uma gama de possibilidades. Isso depende muito de quanto você quer trabalhar e depende muito também de qual que é a oferta de emprego. De maneira geral, quando você faz um concurso, no concurso eles exigem 40 horas para a unidade de saúde. Então, ou 20 ou 40. Se for de 20 horas, você vai trabalhar 4 horas, 5 vezes por semana. Se for de 8 horas, você vai trabalhar 8 horas, 5 vezes por semana. Tem lugares que abrem final de semana e tudo mais, então depende muito, varia muito essa questão, sabe? E vai realmente depender do lugar onde se está. O que mais de importante? Possível, super possível atuar em consultório particular. Como eu comentei, tem essa questão das clínicas de família, e as clínicas, você pode abrir uma clínica de medicina de família, pelo que eu entendi, eu não me aprofundei muito no assunto, porque ainda não era a minha opção, né, não era a minha primeira opção como emprego, mas se você se junta com mais médicos de família, você abre uma clínica e isso é muito bom, assim, é bem rentável. Tem bastante espaço para abrir clínica, consultório particular. Tem alguns consultórios particulares que atendem, que já também estão com uma demanda super importante, que está precisando de mais médicos, que estão contratando médico. Isso é super bem fácil, assim, bem tranquilo. E acho que agora está quase acabando. Vocês têm mais dúvidas em relação ao mercado de trabalho, gente? Ô, Nath, tem uma pergunta aqui no chat para você. A publicação de artigos é durante ou após a residência? As duas coisas você pode fazer. Eu tenho colegas que publicaram durante, publicaram depois da residência, porque daí aproveitou o TCC para fazer a publicação. Tem colegas que fizeram depois da residência. Então, tanto faz. Você pode publicar em qualquer momento, assim, não tem restrição, sabe? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Minha experiência depois que eu me formei, né? Eu me formei, então, em 2019. E o que aconteceu? Eu me formei e já
3 meses depois entrei no concurso, né? Fui chamada no concurso. Eu tinha feito o concurso um pouquinho antes de terminar a residência, já passei, já fui chamada. Foi bem tranquilo, assim, sabe? Não foi nada muito difícil, nem nada disso. Nesses 3 meses antes de eu entrar no concurso, o que aconteceu principalmente? Eu trabalhei na Clínica por 3 meses, daí eu não ia conseguir conciliar os 2 horários e daí tive que escolher o concurso, né? Ou melhor, tive que escolher um deles e acabei escolhendo o concurso. Mas como eu já comentei, tem bastante opção no setor privado, bastante mesmo. Existe a possibilidade de trabalhar com visita domiciliar, sendo médico de família, né? Principalmente se você quiser fazer ali uma pós ou fazer um R3 em medicina paliativa. Isso é muito, muito legal, assim. Então, você pode trabalhar com visitas domiciliares, né? Que às vezes os... Só um instantinho, gente. Só um pouquinho, bem rapidinho. Mamãe! Pronto, voltei. Então, e daí trabalhar com visita domiciliar também é uma opção bem legal. Que, assim, você pode trabalhar em parte com visita domiciliar, pelo plano e tudo mais, ou mesmo existem algumas clínicas que são específicas para isso, especializadas nisso. E em relação ao setor privado, tem todas as possibilidades. De maneira geral, se trabalha em ambulatórios, né? E daí você vai ser o médico referência daquele paciente no plano de saúde. Para eles, inclusive, é muita vantagem, né? Porque você é um médico só, que de maneira geral vai cuidar da maioria das doenças desse paciente. A gente aprende, inclusive, na residência que a quantidade de exame que se precisa pedir não é tão exorbitante, às vezes, quanto o que se pede. Então, é um médico que é um médico para cuidar de muitas coisas, é realmente uma economia para esse plano de saúde. Não é um especialista que vai ver uma parte, daí um médico que vai ver outra parte, isso realmente deixa muito mais caro o acompanhamento do paciente. Então, eu acho que basicamente isso. Deixa eu ver o que mais importante aqui. Alguma dúvida, gente? Mandaram uma outra dúvida aqui no chat. A Giovana falou, eu fiquei levemente perdida na parte da remuneração, na verdade. Se puder repetir, por favor. Tá bom. Então, assim, a remuneração vai depender de onde você está trabalhando, quantas horas vai trabalhar, de qualquer maneira. E, em média, se você trabalha 32 horas por semana, você vai ganhar uns 10 mil reais, mais ou menos nessa faixa. Depende também de onde você vai trabalhar se for no sistema público, você fez um concurso, aí depende muito do concurso. Mas da média ali, você vai ganhar entre 8 e 12 mil, 14 mil, para trabalhar de 32 a 40 horas. Mais ou menos essa média que se tem. Se você trabalha 40 horas, de maneira geral, você vai ganhar um pouco mais de 10 mil reais. De maneira, assim, na maioria dos lugares que você vai trabalhar. Se você trabalhar no privado, o privado paga um pouco mais. Mas a maioria das vezes ele exige que você tenha PJ. Aí, o que é mais vantajoso? Você ter a sua empresa, né, do que receber de outra maneira, porque o tanto de imposto que você vai pagar é menor, né? A questão da PJ é assim, eles não vão pagar para você férias remuneradas, então você vai ter que tirar isso do que você ganha mais. Então, você ganha mais, mas mais ou menos, né? Você daí não vai ter um mês de férias ali recebendo salário. Você vai ter que fazer com que o seu tempo dê esse tanto de férias para você. E que mais de questões assim? Acho que basicamente isso. Se você trabalha para o serviço público, você vai sempre receber aquele tanto de dinheiro, não ganha mais, nem a menos. Tem um mês de férias e tem algumas licenças, né? Depende do lugar que você vai trabalhar. Às vezes tem licença prêmio de 3 meses a cada 5 anos que você trabalha. Então, existem algumas suas vantagens e desvantagens entre o público e o privado. De maneira geral, os setores privados exigem que você tenha a sua própria empresa, né? Uma PJ. E quando você recebe na PJ, você tem essa questão toda que o imposto normalmente não está incluído, então você tem que descontar essa parte do imposto, por isso que você
Se você considerar ali, for comparar com o salário público, é mais dinheiro para se ganhar, e também não tem férias remuneradas. Então, basicamente isso. O que mais? O piso, como eu falei ali, é uns 14 mil, é mais ou menos isso. É que tem um monte de imposto que sai do seu salário. Quando vocês forem começar a trabalhar, vocês vão ver isso. Você ganha tanto, e daí quando você vai ver realmente tudo que desconta e tudo mais, vai ser uma quantidade bem menor. Então, de maneira geral, líquido, o médico de família ali que trabalha 32 a 40 horas está ganhando ali entre 10 mil e 14 mil. Não vai passar muito, nem baixar muito disso. Que mais de importante? E do PJ, como eu expliquei, o PJ varia muito do lugar. Tem lugares que oferecem um salário de 15, 20 mil, mas daí, como eu falei, com todas essas questões, que não vai ter férias, não vai ter 13º e tudo mais. Isso você tem que tirar ali da própria remuneração. Fora daí tudo que você tem que pagar de imposto também, né? Mas daí isso é uma parte que eu não entendo muito, porque é mais de contador, né? Basicamente isso. Todos bem? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu entro no chat aqui. Ai. Consegui sanar sua pergunta? Sua dúvida? Tudo tranquilo? Tô meio taquicárdica, assim, pensar que um dia eu vou ser adulta, mas tá tudo bem, viu? A gente segue firme. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, assim, PJ, assim, 13º, férias remuneradas, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. A gente vai ficar bem. Não, vai dar certo. Depois de um tempo pega o jeito já. É bastante papel, é um monte de coisa meio chata e burocrática, assim, mas sempre tem alguém, tem um contador bom para te ajudar que vai dar certo. Essa é uma outra dica, inclusive. Tem um bom contador. Que nunca ninguém dá pra gente nessa dica, porque senão não tem muito o que fazer. Vamos lá, gente, mais alguma dúvida? Não sei se eu acho que eu contemplei tudo de mais importante. Tinha bastante assunto assim, interessante, mas é que eu acho que quando a gente fala demais, a gente acaba esquecendo as partes importantes. Então, melhor falar um pouquinho de cada vez. A parte das férias, tá bom, é assim. Deixa eu explicar para você. Quando você tem um emprego público, você tem direito a 30 dias de férias remuneradas. Então, assim, você não está naquele lugar trabalhando por 30 dias, mas você recebe seu salário mesmo assim. Se você é um PJ, você tem que programar suas férias e naquele mês, por exemplo, aqueles 30 dias que você vai tirar de férias, pode tirar menos, porque isso daí é como PJ, não é obrigado a tirar esse tanto de férias. Mas se você quiser ficar 30 dias sem trabalhar, você não vai receber salário por esses 30 dias. Então, você recebe mais de maneira geral no PJ, só que se você for calcular no final, assim, no 13º e nas férias, você acaba sendo equivalente o tanto de dinheiro que você ganha, ok? Então, assim, olha, eu trabalho como PJ, eu preciso tirar férias. E eu tenho que avisar lá o empregador, olha, eu não vou estar atuando em tal. Você não está trabalhando, você não está recebendo. Então, esse período que você está sem trabalhar, você não vai receber. Aí, você normalmente se programa, não, eu vou me programar para aquele mês que eu tenho que ficar de férias, vou economizar um pouco nos outros meses, para que o salário que eu não vou receber fique equivalente ao salário daquele mês. Mais ou menos assim que funciona, né? A maioria dos PJs não pagam 13º e nem férias. E daí o 13º é aquele salário 13º, que né, são 12 meses, mas você ganha o 13º mês, que normalmente o serviço público paga para você,
que também não acontece no PJ. PJ é tudo que você ganha quando você trabalha. Se você não está trabalhando, você não ganha. A questão de INSS também tem que ser à parte. No caso, quando você trabalha, né, no setor público ou num concurso, quando você faz um concurso, essa parte toda já é descontada. Então, o imposto já é descontado o INSS. Então, se você se acidenta, se você tem que ficar afastado e o INSS tem que assumir, no caso do PJ, você tem que pensar nisso antes e tem que pagar a parte. Se você trabalha no serviço público, isso já foi descontado do seu salário, então tudo bem. Então, assim, como eu falei, de maneira geral, os salários são bem equivalentes se você considerar todas essas questões de PJ e todas as questões de emprego público, né? De ser contratado por uma empresa. Assim, é bem mais fácil quando você é contratado por uma empresa, porque você não precisa pensar nessa parte toda, né? Mas se você se planejar, dá para fazer bem tranquilo tudo que eu comentei, né? Deixar essa parte ali a mais do salário para férias, uma parte como 13º, a remuneração, como eu falei, é realmente mais alta quando você é PJ, mas considerando isso, fica quase que elas por elas. Deu certo? Aqui. Beleza. Essa questão de remuneração e tudo mais é bem complicada, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente já vai entendendo mais ou menos como é que funciona. Podemos acumular férias? Assim, de maneira geral, no público, você pode tirar suas férias, você não pode deixar vencer 2 férias, ou seja, você trabalhou 1 ano, né? Você trabalhou 12 meses, daí você tem direito a 30 dias de férias. Se você trabalhou mais 12 meses, você precisa tirar pelo menos 30 dias de férias, que é você ter um tempo de férias vencido. Então, assim, eu entrei, vou dar um exemplo meu aqui. Eu entrei em junho de 2019 na prefeitura. Em junho de 2020, eu já tinha, né, a partir de junho de 2020, eu já tinha direito a férias. Porém, eu não quis tirar minhas férias ali em julho ou em agosto. Eu deixei as minhas férias para mais para frente. Aí, as próximas férias vão vencer lá em julho de 2021 de novo. De 2021. Quando essas férias estiverem para vencer, né, vencer mais ou menos, que eu vou ter direito a segundo 30 dias de férias, eu preciso tirar as minhas férias dos 30 dias do ano anterior. É mais ou menos assim que funciona. Então, não dá para acumular férias. A maioria dos serviços públicos não deixa. No caso de PJ, você pode fazer o que você quiser, que não tem tanto essa regra, porque você é uma empresa. É uma empresa que contrata outra empresa, né? Por isso que você é uma PJ, uma pessoa jurídica. Então, não tem muito isso, não. Você precisa tirar férias. Você tira férias quando você quiser. Na parte pública, você precisa tirar férias, 30 dias, e daí esses 30 dias não podem chegar no próximo 30 dias ali, depois que passou 2 anos. Não sei se eu me fiz entender muito bem, mas você precisa tirar as férias eventualmente. Não, sem problemas. Agora vamos ficar aqui no chat. Essa parte de acumular férias também tem a opção, como eu falei, existem alguns lugares que têm licença prêmio, que são 3 meses que você não trabalha, a cada 5 anos de trabalho você ganha 3 meses a mais. Então, você tem 30 dias de férias e mais 3 meses, que é a licença prêmio. Tem alguns lugares que não tem mais isso. A Prefeitura de Curitiba, quando contratava diretamente, quando não era FAS, né, quando era, né, o trabalhador estatutário, era assim, cada 5 anos, 3 meses de licença. Agora, como não é mais estatutário, também tem essa diferenciação. Você ser estatutário é aquele profissional que não pode ser mandado embora, é um profissional bem característico, né, do trabalho público, do serviço público. E quando você é contratado como é pela FAS, por exemplo, que daí você meu Deus, esqueci o nome do regime, é regime de CLT,
Isso. Quando você é contratado por regime de CLT, é um pouquinho diferente. Então, você pode ser mandado embora e tudo mais. Cada um tem sua vantagem e sua desvantagem. Por exemplo, quando você é estatutário, você não recolhe FGTS. Quando você quando você é estatutário, você não recolhe o FGTS. Você recolhe o FGTS só quando você é um CLT. INSS todos têm que pagar, de qualquer maneira. Uma dica bem importante é assim, se você trabalha em 2 lugares que recolhe já o teto do seu INSS, você pode não pagar em um deles. Então eu estou trabalhando em um lugar que já paga o máximo possível do INSS. Não adianta que você não vai receber duas aposentadorias por isso, ou a sua aposentadoria vai ser mais alta. Você vai receber a mesma aposentadoria, só que você vai ter pago por muito mais. Então, você vai lá, vai no INSS, avisa, olha, eu já tô sendo descontado do valor do INSS em tal lugar, não vou precisar do outro, deles não descontam. Isso é uma coisa bem importante, caso você seja contratado por mais de um lugar. E é super comum também trabalhar para mais de um lugar. Não é tão difícil disso acontecer. Você trabalhar com dois empregadores, ser metade PJ, metade estatutário, metade CLT, é bem comum isso acontecer. Mas, assim, emprego não vai faltar, não. Essas pequenas questões burocráticas vocês vão pegando com o tempo também, depois que formar. Isso é bem de vivência mesmo, não é nada que acho que a faculdade vai dar muito pouco sobre isso. Muito pouca informação sobre isso, realmente. A hora que eu comecei a escutar o lance das férias, do INSS, do PJ, do contador, começou a me dar um ataque cardíaco, comecei a ficar meio nervosa, começou a chover. Nossa, os 3 cavaleiros do apocalipse aqui em casa. Pelo amor. Socorro. Nath do céu. Eu não quero ser adulta. Eu não quero. Não, mas essa parte é uma que a gente vai pegando com o tempo, não é tão difícil assim. De maneira geral, as coisas acontecem facilmente. É que é bom dar uma explicadinha antes, porque a gente eu pelo menos saí da faculdade sem saber nada disso. Eu tive que ir descobrindo na vida, assim. Quando você, por exemplo, quando você é residente, né, você não tem que descontar o seu imposto de renda. Então, você mesmo pode fazer. Se você não tiver nenhuma outra fonte de renda, você pode fazer sua declaração de imposto de renda, que é super fácil. Só seguir lá os comandinhos é fácil. Porém, depois disso, é melhor que você tenha um contador, se você tiver mais de uma fonte de renda. Porque daí começa a complicar o negócio de um jeito que é melhor. Senão você vai perder dinheiro, assim. Se era para voltar, sei lá, R$2.000 para você acaba perdendo esse dinheiro e tem que pagar mais. Então, é melhor ter um contador. Perder dinheiro é o menor dos meus medos. Eu tenho medo de ir presa, assim. Tipo, sabe? De ir presa, de bater a PF aqui em casa e falar, tá devendo! Vai perder o concurso! E eu, tipo, me leva, sei lá. Não, sabe, essas coisas assim, tipo, morro de medo de fazer besteira depois de sair, sabe? Tipo, a gente sai achando que dá pra ganhar 60 mil, sabe? Pensa assim, você é rica! Aí você sai, você descobre que... Não. Talvez se você contar todo o imposto que você pagou, você ganha mais ou menos isso, mas daí não é tão simples assim, é mais difícil mesmo. Que eu ia falar de importante. Acho que basicamente isso, assim, de burocracia mesmo, que alguns lugares vão te contratar como PJ, alguns lugares vão contratar você como pessoa física, né? Quando é PJ, aí tem que ter toda essa burocracia. Se você pensar em trabalhar ali no serviço privado, de maneira geral, a maior parte deles exige que você tenha PJ. Uhum. Que vai ser daí a maneira como eles vão te pagar, né? Daí tem que ter uma empresa e tudo mais. Outra dica existem muitos bancos que não cobram anuidade da sua conta PJ, então escolha um deles. Melhor. Na verdade, tem bastante, que não é bem anuidade, né? Eles cobram uma taxa todo mês. Então, tem vários bancos que não cobram a taxa, que é muito melhor, senão você vai pagar um tantão de dinheiro a mais. Outra dica. Essa dica de vida só. Nath, também a minha internet caiu agora. As maravilhas do EAD, né? Sempre ótimo. Sim. Mas queria agradecer a tua aula, foi extremamente enriquecedora. Pessoal adorando. Obrigada por topar.
conversar com a gente um pouco. Muito obrigada, tá, Nath? De nada, se precisar de alguma coisa. Talvez, eventualmente, a gente vai receber aluno lá em Campo Largo. A gente vai ver como é que vai ser lá. Aí, tomara. Já. Vai dar certo. Mas muito obrigada, Nath. Imagina que é isso, gente. Tchau. Boa noite para todos. Espero não ter me alongado muito, mas acho que falei bastante, né?